Pois é, meu caro, nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre investir como um bilionário e investir como investidor normal, como eu e você. Eu vou te dar dicas ao longo desse vídeo de investimento em ações e opções para que você amplie o seu patrimônio da maneira correta. E vou te mostrar também por que nós temos uma grande vantagem em cima dos bilionários. Me segue até o final desse vídeo. Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador da comunidade dos traders raiz. Você tem um método validado, suporte individualizado e aulas ao vivo toda semana. O link está na descrição. Nos investimentos, particularmente, eu comecei com esse raciocínio, vendo os maiores investidores, como Buffett, como Barsi, na Bolsa Brasileira também, e vendo, cara, o que essa galera faz, o que esses grandes investidores fazem, eu vou replicar o que eles estão fazendo, e aí a chance certa de eu ter sucesso investindo na Bolsa. Só que não é assim que funciona. Os grandes investidores, bilionários, eles já têm certas especificidades, como tamanho de conta e nível de risco, que impede eles fazerem qualquer tipo de investimento. E outro agravante é que eles não investem em qualquer tipo de ação. E foi depois que eu entendi o jeito Peter Lynch de investir que tudo fez sentido para mim. Que eu deveria estar buscando mais, de acordo com a minha idade, empresas de crescimento para ganhar muito mais dinheiro ao longo do tempo. Então esse conceito de crescimento de lucros realmente foi um estalo para mim e ajudou muito na rentabilidade depois do momento que eu botei isso aí em prática. E só investir em empresas maduras é um dos erros que eu vou te trazer a partir de agora, para você ganhar mais dinheiro com ações na Bolsa de Valores. Então a partir de agora, 5 pontos importantes para você, como investidor normal, conseguir olhar esses bilionários, se inspirar neles e realmente ter um plano, uma prática para você ganhar mais dinheiro na Bolsa. Primeiro ponto, os bilionários eles têm mais preocupação em preservar do que ampliar o patrimônio, tá bom? Os bilionários eles já têm um patrimônio considerável, já são bilionários, né? Então, eles já, fruto do trabalho deles, dos investimentos bem feitos ao longo de décadas, que a Bolsa global, ao longo dessas últimas décadas, subiu bastante, muita gente no mercado de trabalho, Estados Unidos, Brasil, até a Europa, a determinado momento, cresceu bastante, agora com os emergentes bombando, então ganhou-se muito dinheiro fazendo esses investimentos no mercado de ações. Mas é fato que depois de um certo patrimônio acumulado, a gente já não quer arriscar tanto o nosso patrimônio. A gente tem um capital de risco, mas também tem um capital ali preservado que você não vai se arriscar à toa. Coisa que nós, com patrimônio menor, nós estamos com mais disposição ao risco para ampliar a nossa conta, né? Então, a nossa preocupação é em rentabilidade, é em ganhar dinheiro, botar nosso patrimônio para crescer e chegar lá. Mas é lógico que tem a ver com a idade. Se você, por exemplo, investe há um ano na Bolsa, mas você tem 70 anos de idade, é uma questão de bom senso você não colocar tanto dinheiro, por exemplo, numa small cap, numa empresa que tem alta taxa de crescimento, porém tem alto risco também, caso ela caia, né? Então cabe a você dosar isso e entender com bom senso que esses bilionários de hoje em dia, eles já não estão mais naquele apetite quando eram jovens e estavam mais dispostos a estar errando. Segundo ponto importantíssimo, será que vale a pena você investir somente em empresas maduras, ou seja, ficar procurando dividendo, né? Caçando dividendo? Quem nunca viu a foto do Warren Buffett com aquela coquinha na mão, né, com o pessoal ali trocando uma ideia. Eu já aprendi muito com frases do Buffett, ainda aprendo muito, né? Apesar dele já estar com uma certa idade, ele é um cara muito genial. Porém, é emblemático isso, né? A Coca-Cola é uma empresa sólida nos Estados Unidos, é uma empresa que está longe de ser uma empresa de crescimento, igual você está vendo aí, a taxa média dela de crescimento dos últimos anos, como você pode ver, é de 2,33% ao ano, o CAGR. Então, é uma empresa de crescimento lento, ela já não tem mais aquele apetite para estar crescendo, mais gente consumindo. Então ela não é mais uma empresa de crescimento. Ela era na década de 90. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você ficar focando em empresas que no passado cresceram muito, você imaginar que elas vão continuar crescendo, toda empresa ela tem um momento de maturação dela. Lógico que ela tem grandes chances de continuar sendo uma empresa boa, pagar dividendo, porém, isso capa parte dos lucros. Que uma empresa, às vezes do mesmo segmento, mas que tem mais capacidade de crescer, um exemplo aqui, a Monster, por exemplo, a empresa de energética, ela tem mais, ela está crescendo mais, né? Então, você que é mais novo, você vai investir numa empresa já madura, com menos volatilidade, ou você está mais sujeito a risco para ganhar mais alfa? Essa reflexão é importante para você. Porque os investidores bilionários, eles falam muito bem dessas empresas sólidas que eles investiram há décadas atrás. Então o preço médio dos caras é lá embaixo. Agora convém você fazer essa reflexão. Você vê essa empresa, se você tem, sei lá, 30 anos, 20 anos, 40 anos, você vê essa empresa que você está investindo o seu capital,
crescendo bastante nas próximas décadas, ou um pouco lateral, um pouco achatada, igual, por exemplo, a Ambev na Bolsa Brasileira, que já está ali, né, arrochada, está lateral. Essa reflexão é importante. Terceira questão importantíssima, que distingue muito o bilionário do investidor normal, é essa obsessão por dividendo. Tá? No Brasil, tem leis específicas em que as empresas, quando elas lucram, as ações, elas são obrigadas a distribuir dividendo. A lei das SAs, ela sugere 25% do lucro líquido ser distribuído para os acionistas, né, se houver lucro líquido. Claro que isso pode ser modificado pelo estatuto. Porém, muitas empresas lucrativas na Bolsa Brasileira realmente pagam dividendos. E você reinvestir esses dividendos é muito bom. Agora, o grande risco é você ficar caçando dividendo. Essa aqui está pagando 15% de yield, né, de dividendo no preço da ação por ano. Então, vou comprar essa ação. Você ficar girando atrás de vaca leiteira, tá entendendo? De algo que eu, particularmente, não sou grande fã de dividendo, porque é descontado do preço da ação. Por que é bom para os bilionários? Porque é isento de imposto de renda, tá bom? Nós, pequenos investidores, pequenos e médios, nós temos uma isenção que é de 20 mil por mês, ou 60 mil, né, para 3 meses, em que a gente não paga imposto de renda. A gente não há que se preocupar com isso. A não ser que você tenha um custo mensal muito elevado. Aí compensa você ter parte das suas ações, sim, como pagadora de dividendo, para você ter essa renda passiva para utilizar com seus custos. Mas entenda que uma ação que paga dividendo cresce mais. Olha esse gráfico aí. Olha o impacto de você escolher ações maduras ao invés de ações de crescimento. Isso é para mercado americano, mas para mercado brasileiro é só você utilizar os ETFs proporcionais da Bolsa Brasileira. O Divo, que é um ETF que foca em empresas boas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, rendeu no horizonte aí desde 2017, rendeu 68% em dólar. Já a Bolsa Americana, normal, as ações maiores que pagam e não pagam, tanto faz, ela subiu 167%. Então é muito mais rentável para você que está pensando em acumular patrimônio no final das contas, já que isso aí é descontado, né, do dividendo, você ter mais patrimônio ao longo do tempo. Se você está ampliando seu patrimônio, foque em crescimento. Dividendo só se você já tiver uma certa idade e você não tiver predisposição a correr risco. Tá certo? Anotado? Lógico que é perfil. Eu particularmente prefiro as empresas que pegam o lucro da própria empresa, esse fluxo de caixa livre, e recompram ações. Eu acho mais importante, porque isso dá uma aumentada no lucro por ação, que é o maior indicador de qual a direção que a ação vai, tá entendendo? A cotação vai. Então, eu acho mais importante focar na cotação e na alta dela ao longo do tempo. Claro, utilizar a estratégia de opções para aí sim gerar dividendos sintéticos, mas cada um tem o seu perfil, claro. É só uma observação aqui. Quarto ponto que diferencia o investidor bilionário do investidor normal é ser sardinha, ser investidor normal tem as suas vantagens. Quando o investidor tem um patrimônio muito grande, é mais complexo você estar investindo uma massa enorme de capital, fazendo uma boa diversificação, um bom aporte dos dividendos e você fazer toda essa gestão. É mais complexo. E você não consegue colocar o seu dinheiro em qualquer companhia. Por exemplo, dá uma olhada aí nas ações da Wiz. A Wiz ela tem um valor de mercado de 938 milhões de reais. Imagina um bilionário, ele decide, vou comprar 100 milhões em Wiz. Cara, no dia seguinte, essa ação ela vai disparar, 10%, 8%, 9%, vai subir pra caramba por conta de uma pessoa. Então ela tem que comprar lentamente, vale para os fundos também de investimento, não só para os bilionários, né? Então os grandes investidores, eles têm essa complexidade. Os grandes investidores não conseguem investir em qualquer empresa, coisa que eu e você, para botar 10 mil, 20 mil, 30 mil ou até 500 reais, você não vai mexer consideravelmente o preço de qualquer ação. Sendo que essas ações menores, lembrando isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, mas essas ações menores, elas têm mais potencial de upside, tá bom? Então você focando em empresas pequenas, médias, grandes, não importa, mas focando em oportunidades, você tem o maior leque de investimentos. Coisa que Warren Buffett nem o Barsi conseguem ter essa capacidade, né, de investir em qualquer empresa. O último investimento que o Buffett fez, por exemplo, foi na Ulta Beauty, que é uma empresa que já tem um market cap, se não me engano, de 50 bilhões de dólares. Então, para ele, a única situação para ele aportar aquele capital era nesse tipo de companhia, que tem um market cap maior. Quanto menor o market cap, impossível, uma água que eles não conseguem nadar, a não ser que eles influenciem muito o preço e aí descambe o preço completamente razoável da ação. E o próprio Warren Buffett, olha essa foto, ele começou investindo em empresas com market cap pequeno, né? A própria empresa dele, a Berkshire, era uma empresa têxtil,
super pequenininha e que ele acabou transformando uma empresa de investimento. Então não fique com essa fixação de que você tem que replicar exatamente as estratégias do bilionários, porque é assim que eles são conhecidos. Como eles começaram? Pense dessa maneira. Tenha esse senso crítico. Se você quer se tornar um investidor realmente fora da curva, você tem que pensar dessa maneira. Quinto ponto, bilionários pagam muito menos impostos do que eu e você. Essa é a realidade, tá bom? Os bilionários, donos de empresas, têm suas ações listadas, eles, por exemplo, eles não vendem suas ações, porque isso gera imposto que ele tem que pagar. Por exemplo, o Elon Musk, ele pede um monte de empréstimo para os bancos, ao invés de vender suas ações da Tesla, né? Ele não vende suas ações, que geraria um imposto muito maior, e ele pega os empréstimos a uma taxa muito menor. Vale a pena. Muitos bilionários também utilizam estruturas offshore, abrem fundos privados que o governo tenta minar a todo momento, mas a realidade é que você tem uma proteção ali, tanto jurídica quanto tributária, que faz você pagar menos impostos. Então os bilionários eles têm acesso a essas estruturas que a maioria dos investidores não tem, ou são estruturas caras que não compensam para investidores com patrimônio médio para baixo. Mas sabe que eles utilizam essas estruturas e muitos não compram ações em nome da sua pessoa física. O Barça é uma exceção, mas a maioria dos bilionários que utilizam estratégias mais diversas, eles compram através de fundos, participação em fundos. E você só vai pagar imposto, não é quando o fundo compra ou vende uma ação, é quando você tira o seu investimento desse fundo. Só quando tem, por exemplo, o come cotas é quando você retira o seu dinheiro daquele fundo. Se você não retirar, só vai crescendo, não importa se você compra, se você vende ali dentro daquele fundo. Essa é uma estrutura interessante. Viu como não é tão simples? Você vê o bilionário aí falando de ações maduras e sólidas, sendo que eles não começaram investindo em ações sólidas e maduras, começaram em ações de crescimento? Me diz aí nos comentários o que você acha, que tipo de empresas você acha mais interessante para estar investindo. As empresas maduras, pagadoras de dividendo, constantes, mas que não crescem tanto, né? Esses são os dados. Ou empresas de crescimento, focadas em desenvolvimento, dentro e fora do Brasil. Fora do Brasil também tem muitas oportunidades. Coloca aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E se você pensa diferente e você quer gerar resultados excepcionais investindo fora do Brasil também, eu recomendo você participar da Fortuner. Na mentoria Fortuner, eu abro os olhos para meus alunos e mentorados sobre a possibilidade de você investir em dólar e encontrar empresas de crescimento e você fazer estratégias de opções nessas empresas de crescimento. Então, se você quer realmente levar o seu patrimônio para o próximo patamar, recomendo que você se inscreva na Fortune, o link vai estar aqui embaixo. Espero que essas dicas tenham sido produtivas para você. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!